comecei a escrever poesia aos 14 anos em minha cidade, Santa Rita do Passa Quatro. Eu levava os cadernos ao Mauro Matoso, ele lia, eu ficava um ano lendo os trabalhos, depois outras férias eu voltava lá, e ele me apontava, fazia umas correções. Ele lia, relia, depois, quando ele via que estavam relativamente bons, ele publicava no jornal. E eu fiquei tão emocionada, tão entusiasmada de ver meu trabalho sendo avaliado e apreciado e publicado. Então eu passei a escrever compulsivamente. Conviver com os poemas ao redor da mesa, ao redor dos dias, como filhos. Acariciar, cercear, deixar. Ao calor do sol, a melancolia do crepúsculo. Apertar ao peito, apalpar a febre, a testa, ler as linhas, ler a vida em suas mãos. Conviver com os poemas, ao redor da mesa, ao redor dos dias, como filhos. Demora a hora em que eles nos abandonam. Depois de um certo tempo, eu passei a fazer poemas não mais metrificados, não mais rimados, mas da forma livre. Eu iniciei a forma livre de escrita. Eu não consigo ainda definir quantas luas de poesia, quantas dicções que a gente existe, porque são tantos. Olha, a poesia, para mim, é uma forma de viver. Nós tenho a minha vida cotidiana, como todos, e que é muito importante, que eu gosto, e também esse outro lado, que é o lado da poesia. É outra vida que está correndo dentro da gente, que vai sendo elaborada, sistematizada, mas como a gente tivesse duas formas de viver, a vida cotidiana e a vida poética, digamos, a questão da literatura, da poesia. Bom, enquanto isso eu vou ler um poema que ficou muito interessante, porque esse poema foi lido no programa do Antônio Bujan, que chama O Caso. No final da tarde, o poeta fecha as janelas, cerra imaginadas cortinas, encolhe suavemente as asas e encara o mundo. Nas brancas quatro paredes, o tempo passeia finas unhas. No final da tarde, o poeta mastiga o dia, gosto neutro de sua boca, que escorreu lerdo, morno, entre dedos inábeis e leves pancadas de chuva. No final da tarde, uma sombra se abaixa sobre as palavras. Sob as palavras, um abismo. E há ouro no céu de crepúsculo, há um besouro que agoniza na calçada e ventos vindos do oeste. A gente tá o poeta e aquela imagem, que há um diálogo entre o poeta e aquilo que vai ser escrito ou está vindo. Então, porque concluindo, eu acho que o poeta nunca está sozinho, nunca tem solidão. Ele tem seus escritos, as suas imagens, esperando por ele. Sempre a gente tem algum texto esperando pela gente. O processo artístico, ele muitas vezes, você não sabe como que acontece. Às vezes vem assim de repente, sem que você procure, sendo que você queira. Mas, por outro lado, às vezes, você escreve alguma coisa e demora muito para você conseguir terminar aquele poema. Ele chega e você todo dia você faz, relê, coloca o texto numa gaveta
que é ali que ele começa a tomar forma. Todos os dias você vai vendo como é que estão as coisas, você vai achando a sua forma exata. Quando você escreve repentinamente, você tem a sensação que é a coisa mais bonita do mundo, que está perfeito. Quando amanhece, você vai e vê, tinha muitos erros, está muito contaminado pelos sentimentos. Então aí o trabalho, segunda fase, é o trabalho de você fazer, enxugar, como se diz, enxugar o texto. Até que ele, de subjetivo, ele passa a ser objetivo. Então ele sai do seu território, ele sai do seu ego, para ele chegar até a todas as pessoas, independente, que não tem mais ligação com você. Tem, mas ele pertence mais aos outros que a você. Assim como eu gosto muito de poesia, eu falei, por que eu gosto tanto? Porque aquele poeta está dizendo alguma coisa que eu queria dizer. Da forma que eu queria dizer. Ele está demonstrando um sentimento que eu não consegui elaborar cotidianamente. Então, é uma segunda pessoa, é uma outra entidade que vai interpretar aquilo que a gente está sentindo. Essas mandadas que a gente dá pela imaginação, pela mente alheia, também é uma forma de compartilhar, de estar junto. O poeta é sempre o mesmo. É sempre uma mesma pessoa, em outro corpo, em outra fase, em uma outra situação. Tem sempre aquelas mesmas necessidades. A necessidade que move ele a escrever, a necessidade que move ele a ver com outras pessoas se aquilo é importante, e a necessidade de se aperfeiçoar da linguagem. Tem um poema que eu falei que eu escrevo para que tudo que existe em mim fique escrito. Que eu escrevo uma coisa, um texto. Na realidade, o que eu quero é que aquela outra pessoa, onde que ela estiver, ela sente igualzinho, fala, era isso que eu senti e não consegui expressar. Então, praticamente, é uma forma assim, de expressar o que outros não se expressaram. E isso daí eu percebo, quer dizer, também, que a pessoa se identifica por quê? Porque era exatamente como ela queria fazer. Como ela sentiu assim e não conseguiu colocar. Os só poetas. Os só poetas abaixam a cabeça. Não tem amparo a paixão da teoria. Os só poetas não se debruçam sobre pensamentos alheios. Chegam rápidos, soltos no campo. Apagam o que foi escrito nas primeiras pedras. Só poetas só recolhem o que ainda não existem e abaixam a cabeça.